Questão 6. Um bastão de plástico é carregado com 12 nanocúmulos por meio de atrito. Elétrons foram adicionados ao bastão ou prótons foram removidos do mesmo? Explique. Item B. Quantos elétrons foram adicionados ou quantos prótons foram removidos? Bem, no processo de eletrificação, quem se move de um corpo por outro, principalmente por atrito, são os elétrons. Porque os prótons fazem parte do núcleo atômico, cuja interação no núcleo é muito maior do que a interação entre o núcleo e os elétrons. É muito mais fácil, a quantidade de energia que você tem que dar é muito menor para arrancar um elétron do átomo do que para arrancar um próton. É mais provável que você arranque um átomo inteiro antes de você arrancar um próton de um núcleo. Então, quando você atrita, principalmente no meio de atrito, quando você atrita um elemento e carrega ele, você está, na verdade, transferindo elétrons de um corpo para o outro. Então, se a carga dele é negativa, é menos 12 nanocoulombs, então o que aconteceu é que ele recebeu uma quantidade de elétrons de outro corpo, certo? De outro corpo pelo qual foi atritado a ele. Então os elétrons passaram de um corpo para o outro e ele ficou carregado com menos 12 nanocoulombs. Bom, então a resposta é que os elétrons foram adicionados ao nosso bastão de plástico. Bem, quantos elétrons foram adicionados? Bom, nós sabemos que o elétron ele tem a carga quantizada. Isso é, todos os elétrons têm exatamente a mesma quantidade de carga. E a carga total é feita através da passagem de elétrons de um corpo para o outro. A falta de elétrons faz com que ele fique carregado positivamente e o excesso de elétrons faz com que ele fique carregado negativamente. Então, a carga total de um corpo, na verdade, é o número de elétrons que é transferido vezes a carga do elétron. No nosso caso, a carga total é 12 nanocoulombs, eu não preciso do sinal, que eu já sei que são elétrons, meu problema aqui é só saber o número. Então, 12 nanocoulombs é 12 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então, o número de elétrons nada mais é do que a carga total dividido pela carga do elétron, 12 vezes 10 a menos 9, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso nos dá 7,5 vezes 10 a 10 elétrons. Então, quando eu transfiro um elétron de um corpo para o outro, e ele fica carregado com 12 nanocoulombs, então eu estou transferindo 7,5 vezes 10 a 10 elétrons de um corpo para o outro. Um deles ficou carregado com menos 12 nanocoulombs, e o outro ficou carregado com excesso de elétrons, e o outro ficou carregado com 7,5 vezes 10 a 10 falta de elétrons. Então ele ficou carregado com mais 12 nanocoulombs. É isso.